Vamos agora estudar a extinção da punibilidade. Vamos entrar agora no artigo 107 do Código Penal. Isso mesmo, meus caros. A gente vai estudar agora aquelas ideias, aquelas coisas que o réu pode se aproveitar porque ele não vai poder mais ser punido. A pena dele decaiu, prescreveu o processo, ele ganhou uma graça, anistia, morreu, bateu as botas e a pena não passará da pessoa do condenado. Tudo isso que nós vamos ver agora. O que é que você tem que fazer antes de a gente entrar no assunto? Se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Vamos analisar cada artigo, é quase assim, pega o código e escreve tudo que eu vou falando. Vamos analisar agora nos slides, preste atenção, que esse assunto é extremamente importante para a realização das defesas em relação, ao nosso réu, nosso acusado. Em relação ao conceito de extinção da punibilidade, ele é o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado em razão de específicos obstáculos previstos em lei, por razões de política criminal. Inexiste fundamento de ordem técnica para justificar a causa de extinção de punibilidade. Todas decorrem da vontade política do próprio Estado por meio do legislativo de impedir a punição do crime que seria imposta pelo Poder Judiciário. Não se deve confundir extinção da punibilidade com condição objetiva de punibilidade, condição negativa de punibilidade, também denominadas escusa absolutória e com condição de procedibilidade. As condições objetivas de punibilidade são condições exteriores à conduta delituosa, não abrangidas pelo elemento subjetivo, que, como regra, estão fora do tipo penal, tornando-se condições para punir. São causas extrínsecas ao fato delituoso, não cobertas pelo dolo do agente. O exemplo: uma sentença declaratória de falência em relação a alguns casos de crimes falimentares. Então, uma sentença declaratória de falência, ela está fora do direito penal. Fora do direito penal. E ela é aproveitada em alguns casos em relação a crimes falimentares. Em relação às condições negativas de punibilidade, são as escusas especiais e pessoais, fundadas em razão de ordem utilitária ou sentimental, que não afetam o crime, mas somente a punibilidade. Tem efeito idêntico às condições objetivas de punibilidade que a gente viu agora há pouco. O exemplo é o artigo 181, inciso 1 e 2, ou o artigo 348, parágrafo 2º do Código Penal. Crimes contra o patrimônio e o favorecimento pessoal, respectivamente. O 181 é em relação às imunidades. São algumas pessoas que são imunes em relação a crimes patrimoniais. A morte da vítima na ação penal personalíssima acaba o processo, o ressarcimento do dano no crime de peculato culposo acaba o processo, a homologação da composição civil no GCRIM acaba o processo, o término de períodos de prova, no caso do sursis, também finaliza o processo. Utilizar para ajudar o réu. Nós estudamos algumas coisas, Progressão de regime já não ajuda o réu. Livramento condicional não ajuda o réu. Suspensão da pena não ajuda o réu. E agora, melhor ainda, meu amor, extinção da pena, extinção da punibilidade. Então, vamos agora estudar todo o artigo 107, nos aprofundar e agora você vai ter a faca e o queijo na mão para poder realizar a defesa da melhor forma possível. De entrar no rol do artigo 107, vale salientar que esse rol é apenas exemplificativo, podendo-se encontrar outras causas em diversos pontos da legislação penal. Então, por exemplo, são também causas de extinção de punibilidade, o ressarcimento do dano do peculato culposo, como nós vimos agora, o decurso do prazo do sursis sem revogação, dentre outros. Em relação à morte do agente, aplica-se a essa causa extintiva da punibilidade o princípio geral de que a morte tudo resolve. A Constituição Federal cuida também da matéria, mencionando no artigo
45, a primeira parte, que a pena não deverá passar da pessoa do condenado, embora o perdimento de bens possa atingir os censores nos casos legalmente previstos. Aliás, justamente por isso é que a pena de multa, ainda que considerada uma dívida de valor, como estipula o artigo 51 do Código Penal, com sua nova redação, morrendo o sentenciado antes do pagamento, ela deve ser extinta, jamais transmitindo-se aos herdeiros a obrigação de quitá-la. Agora, em relação à extinção da punibilidade pela anistia, graça ou indulto. A anistia é a declaração pelo poder público de que determinados fatos se tornam impuníveis por motivo de utilidade social. O instituto da anistia volta-se a fatos e não a pessoas. Para ilustrar, temos a Lei 6.683 de 79, que concedeu a mais ampla anistia que o Brasil experimentou nas últimas décadas. É concedida anistia a todos quantos no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 79, que cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Portanto, a anistia ela não está beneficiando uma única só pessoa, mas sim um fato. Ela deixou de considerar um fato em determinado lapso temporal como criminoso. Agora vamos analisar em relação à graça ou indulto individual. A graça ou indulto individual é a clemência destinada a uma pessoa determinada, não dizendo respeito a fatos criminosos. A Lei de Execução Penal passou a chamá-la corretamente de indulto individual entre o artigo 188 a 193 da Lei da LEP, Trata-se de um perdão concedido pelo Presidente da República dentro da sua avaliação discricionária, não sujeita a qualquer recurso e deve ser usada como parcimônia. Pode ser total ou parcial, conforme alcance todas as sanções impostas ao condenado, ou apenas alguns aspectos da condenação, quer reduzindo, quer substituindo a sanção originariamente aplicada. Então, vale salientar que é um perdão concedido pelo Presidente da República ou pelas pessoas que o presidente pode deliberar como substitutivas, que é o caso dos ministros de Estado e advogado-geral da União, dentre outros. Em relação ao indulto, esse caso aqui é chamado de indulto coletivo. É a clemência destinada a um grupo de sentenciados, tendo em vista a duração das penas aplicadas, podendo exigir requisitos subjetivos, tais como primariedade, comportamento carcerário, antecedentes. O indulto pode ser total, quando extingue todas as condenações do beneficiário, ou parcial, quando apenas diminui ou substitui a pena por outra mais branda. Neste último caso, não se extingue a punibilidade, chamando-se comutação. Há possibilidade de concessão do indulto a réu condenado com recurso em andamento, se já houve trânsito julgado para acusação. E mesmo que seja beneficiado com o indulto, pode ainda ser o recurso apreciado no mérito pelo próprio tribunal. Temos o indulto humanitário, que é um formato de indulto, considerado humanitário, segundo o qual o perdão da pena se dá por razões humanitárias e não simplesmente lastreado na ideia de política criminal do Estado para esvaziar presídios. Estaria o indulto humanitário vedado igualmente pela Lei dos Crimes Hediondos e por via reflexa pela própria Constituição Federal? Parece-nos que não, pois indulto humanitário baseia-se no princípio da dignidade da pessoa humana, no confronto entre os princípios e regras, e a vedação, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e a vedação do indulto aos crimes hediondos, deve sempre prevalecer, sem dúvida, a dignidade humana. Indultar um condenado para que possa morrer em paz, ou seja, uma pessoa que está doente, juntamente aos seus familiares e amigos, é o mínimo que se pode esperar de um Estado democrático de direito. E temos os indultos temporários ou de saída temporária. Sempre em datas comemorativas, se aproximam as redes sociais, nós vemos isso nos jornais, e são bem polêmicos, que são em relação à saída de presos no Dia das Mães, dos pais, no Dia das Crianças.
Essa ideia é a saída temporária ou indulto temporário, também conhecida por saidinha, é prevista, ou saidão, né, em relação ao termo que os próprios presos utilizam, é prevista na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, a LEP, e é concedida individualmente aos presos que estejam cumprindo pena no regime semiaberto. Geralmente ocorre em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, etc. Agora vamos entrar no indulto pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Estamos dentro agora da abolitio criminis. Trata-se de lei nova que deixa de considerar determinada conduta como crime. Nesse caso, como preceitua o artigo 2º do Código Penal, ocorre o fenômeno da retroatividade da lei mais benéfica. Assim, acontecendo, nenhum efeito penal subsiste, mas apenas as consequências civis, caso o ofendido começou com uma ação civil. O artigo 107 a insere no contexto das excludentes de punibilidade, mas na realidade sua natureza jurídica é de excludente de tipicidade, pois nesse caso, no mundo jurídico, o tipo penal deixa de ser típico, passando a ser uma conduta atípica. Em relação à extinção da punibilidade pela prescrição, decadência e perempção. De forma mais didática, eu escolhi começar pela decadência. A decadência trata-se da perda do direito de ação privada, ou seja, é a perda do direito do ofendido a iniciar uma ação privada ou de representação, ou seja, ação penal pública condicionada por não ter sido exercido no prazo legal. Atinge o direito de punir do Estado. A regra geral estabelecida no artigo 103 do Código Penal é a seguinte: salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Quando a vítima é menor de 18 anos, o prazo para representar ou ingressar com queixa-crime corre somente para o representante legal. Alguns sustentam que ao completar 18 anos, se ainda estava decorrendo o prazo legal para representar ou ajuizar queixa, a vítima só terá somente o remanescente para exercer o seu direito. Então, 18 anos e mais 6 meses. Em relação à perempção, trata-se de uma sanção pela inércia do particular na ação penal privada, impedindo-o de prosseguir no processo. Então, a perempção origina-se de perimir, que significa matar, destruir. É instituto aplicável apenas na ação penal privada exclusiva e não nos casos subsidiária da pública. Há 4 hipóteses de perempção que estão no artigo 60 do CPP, Código de Processo Penal. Iniciada a ação, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Ou seja, deixa de pagar despesas do processo, retira os autos por mais de 30 dias sem devolver ao juízo, não oferece alegações finais, dentre outros. Em relação ao falecimento do querelante, o falecimento do ofendido, ou ficando incapaz, não comparece em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias, o CAD, ou seja, o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão. Isso está onde? No artigo 36 do Código de Processo Penal. Outra parte, o querelante deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou não formula pedido de condenação nas alegações finais. Então, basicamente, não há caso em que o querelante deva estar presente. No entanto, se ele e seu defensor faltam a uma audiência, por exemplo, sem justificativa, pode ocorrer a perempção. O 4º motivo, o querelante pessoa jurídica que se extingue não deixa sucessor. Ocorre ainda a perempção em ação penal privada no caso de morte do querelante, quando for personalíssima, que é o induzimento a erro essencial do artigo 236 do Código Penal. Então, se ele morreu, perempiu, ou seja, morreu, acabou o processo. A prescrição se caracteriza pela perda do direito de punir do Estado, pelo transcurso do tempo. Conforme o artigo 61 do CPP, a prescrição deverá ser determinada de ofício pelo juiz
ou por provocação das partes em qualquer fase do processo. A prescrição da pretensão punitiva, ela é regida pelo artigo 109 do Código Penal. É através dela que se verifica se o crime cometido pode, se for denunciado dentro do prazo legalmente definido, ou não ser punido pelo Estado. Ela é também chamada de prescrição da ação penal, pois no caso do não cumprimento do prazo, a ação não poderá ser proposta. Então, gente, a prescrição do artigo 109 ela é uma prescrição antes de transitar em julgado. Como é que ela está disposta no Código Penal? 109. A prescrição antes de transitar em julgado, a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Então, ela prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12 anos. Ela prescreve em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Ela prescreve em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Ela prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Ela prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2 anos. Ela prescreve em 3 meses se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Ok até aí? Então verifica-se tudo isso. Vamos fazer agora uma recapitulação em relação agora aos nossos slides. Em relação à decadência, ela é a perda do prazo para o início da ação penal privada ou pública condicionada à representação. A prescrição é a perda do direito de punir, só o Estado tem o direito de punir, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Vale lembrar que você tem que ler para você saber os prazos no artigo 109. E a perempção é a perda do direito de continuar com o curso da ação penal privada por conta da desídia do ofendido e seus representantes legais. A renúncia, ela é a desistência de propor a ação penal privada. Para a maioria da doutrina, a renúncia é aplicável à ação penal subsidiária da pública, embora isso não impeça o Ministério Público de denunciar, porque é uma ação penal pública. Perdão é a desistência do prosseguimento da ação penal privada propriamente dita. Nota-se, pois, como são semelhantes os dois institutos. A única grande diferença entre ambos é que a renúncia se dá antes do ajuizamento da ação e o perdão se dá depois. Tanto a renúncia como o perdão podem ser expressos ou tácitos. Expressos quando ocorre por meio de declaração escrita e assinada pelo ofendido, ou por seu procurador com poderes especiais, não obrigatoriamente advogado. A retratação é o ato pelo qual o agente reconhece o erro que cometeu e o denuncia à autoridade, retirando o que anteriormente havia dito. Pode ocorrer nos crimes de calúnia e difamação, que é o artigo 143 do Código Penal, nos crimes de falso testemunho e falsa perícia, que é o artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal. Somente pode se dar até a sentença de primeiro grau, embora existam algumas opiniões defendendo a possibilidade da retratação até o trânsito julgado da decisão condenatória. Porém, eu me vinculo que tem que ser até a sentença, do primeiro grau. E mais, apenas tem valor quando ingressa nos autos, não dependendo da assentação da parte contrária. Então, isso é a retratação. No processo do júri, discute-se até que ponto pode o falso testemunho ser retratado. Até a sentença da pronúncia, até a decisão do tribunal do júri, até o trânsito em julgado de sentença condenatória, a melhor posição é a segunda, ou seja, até a decisão do tribunal do júri. Meus alunos maravilhosos, renúncia é o ato unilateral pela qual o ofendido desiste de iniciar a ação penal. Já a retratação é o ato pelo qual o autor do crime, o autor do delito, por uma permissão legal, desdiz o afirmado anteriormente com força de anular os efeitos da conduta criminosa, mesmo que a vítima não aceite o pedido de desculpa, o pedido de retratação, mas isso é um direito do réu. Mas nada impede que a vítima entre em um processo na área civil
pedindo ressarcimento, por eventual dano moral. O perdão judicial é a clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em lei, quando não se aplica a pena estabelecida para determinados crimes, ao serem preenchidos certos requisitos objetivos e subjetivos que envolvem infração penal. Trata-se de uma autêntica escusa absolutória que não pode ser recusada pelo réu. Ela é uma causa de extinção de punibilidade, exige expressa previsão legal, pois a pena tem como característica fundamental ser inderrogável. Algumas situações em que ensejam o perdão judicial encontram-se na parte especial e são as seguintes possibilidades: o homicídio culposo, que está no artigo 121, parágrafo 5º, a lesão corporal culposa, o artigo 129, parágrafo 8º, a injúria, do artigo 140, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, outras fraudes, que é o artigo 176, parágrafo único, a receptação culposa, no artigo 180, parágrafo 5º, o parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido, que está no artigo 242, parágrafo único, subtração de incapazes, que está no artigo 249, parágrafo 2º, apropriação indébita previdenciária, no artigo 168-A, parágrafo 3º, sonegação de contribuição previdenciária, que está no artigo 337-A, parágrafo 2º, na legislação penal especial, por exemplo, a Lei de Contravenções Penais, do artigo 8º e 39, parágrafo 2º, no Código Eleitoral, artigo 326, parágrafo 1º, na Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 29, parágrafo 2º, e na Lei de Lavagem de Dinheiro, no artigo 1º, parágrafo 5º. Temos também um exemplo também em relação ao perdão judicial, a Lei de Proteção à Vítima e à Testemunha, no artigo 13.